2026, o ano do posicionamento. Essa palavra, queridos, tem dois objetivos. O primeiro é despertar a igreja para a importância de nos posicionarmos com coragem e sabedoria diante dos desafios espirituais, familiares, sociais, que possamos enfrentar, entendendo que o favor de Deus se manifesta quando agimos no tempo certo e segundo os seus princípios. Há uma necessidade, queridos, de nós nos despertarmos como igreja, para que possamos nos posicionar em tempo certo. Não é tempo de nos calarmos, não é tempo de ficarmos da zona de conforto, pelo contrário. Eu acredito, queridos, na parte de Deus, que é um tempo de nos posicionarmos espiritualmente, como abençoadores da nossa casa, como pessoas que vão organizar uma vida espiritual disciplinada no temor ao Senhor, abençoando a família, abençoando o trabalho, e onde quer que nós venhamos estar, haja um posicionamento, haja uma postura, uma intenção de sermos abençoadores e venhamos cumprir os propósitos de Deus, agindo no tempo certo e com os princípios corretos, os princípios da palavra de Deus. O segundo objetivo dessa palavra é nos levar a compreender que posicionamento cristão é resultado de preparo e obediência, além de sensibilidade à vontade de Deus, que nos coloca em lugares e em situações estrategicamente, para cumprirmos os seus propósitos. Queridos, é Deus quem nos coloca nas situações, que nos leva aos lugares, para que possamos de forma estratégica cumprirmos os propósitos, os planos que Ele tem para as nossas vidas. Você, a sua família tem um contexto, tem um propósito específico e certamente já está orientando-se em Deus para o próximo ano. Mas eu quero te dizer que há algo em comum em todos nós. Deus tem um plano específico, um propósito para realizar através de nós no ano de 2026, nesse próximo ano, então, que venhamos nos posicionar de forma coerente. Amém, queridos? O que seria posicionamento? Bom, de forma simples, nós podemos dizer que posicionar-se significa assumir um lugar de responsabilidade em Deus e da realidade que nos cerca. É reconhecer que as nossas escolhas têm um impacto espiritual, coletivo e eterno, e que diante disso podemos contar com o favor de Deus para as nossas vidas. Quando a gente pensa no posicionamento, isso me leva a assumir uma responsabilidade. Uma das coisas que nós percebemos é que parece que as pessoas, elas não querem assumir as responsabilidades, elas querem desfrutar dos benefícios, elas querem colher bons frutos, mas dificilmente você percebe que as pessoas querem se posicionar, querem assumir uma responsabilidade, e não apenas, queridos, uma responsabilidade, digamos, pessoal, mas uma responsabilidade diante de Deus, e diante da realidade que nos cerca. Porque se Deus nos colocou em determinado lugar, Ele tem um propósito para isso, Ele tem uma estratégia para isso, e nós não podemos ficar na zona de conforto, muitas vezes, queridos, dormindo na luz, nos silenciando, diante de momentos. O que Deus espera de nós é um posicionamento, é ter responsabilidade diante daquilo que Deus tem colocado no nosso caminho, diante daquilo que Ele tem colocado na nossa vida. Podemos às vezes perceber, queridos, situações na nossa família, que precisam de ajustes, precisa-se de alguém que assuma uma posição para que as coisas aconteçam, não é mesmo? Todo mundo acha uma coisa, pensa uma coisa, mas quem vai assumir a responsabilidade? Quem vai se posicionar?
Quando isso vai acontecer? Quais os princípios que nós vamos utilizar? É a partir disso, queridos, que nós precisamos orientar o nosso caminho. E foi o que Deus ministrou ao meu coração. E como se fosse algo muito claro para mim, quando o Senhor me disse que seria um tempo de posicionamento, Ele me fez lembrar de Esther. E é onde nós temos aqui um texto que nós lemos sobre Esther. Eu vou retomar o texto de início, mas eu quero introduzir o contexto do livro de Esther. O livro de Esther, ele começa com o rei Xerxes desejando fazer uma grande festa, um grande banquete, recebendo pessoas de várias províncias daquela época. E a Bíblia, ela nos mostra que diante daquela festança toda, o rei Xerxes, ele pede para chamar a rainha Vasti. Afinal de contas, ele queria mostrar toda a beleza da rainha Vasti. E aqui, queridos, que nós percebemos uma atitude de Vasti, que pode nos trazer uma lição importante no que diz respeito a nos posicionarmos em Deus. Quando o rei Xerxes chama Vasti, sabe o que ela faz? Ela vai ou ela não vai, queridos? Quem conhece a história? Ela não vai. Ela decide não ir. E o rei encara aquela situação, e não só ele, como seus conselheiros, como uma atitude de desrespeito. E eles dizem assim: olha, pense só, rei, se as mulheres da província souberem disso, e quiserem reproduzir o mesmo que ela fez, precisamos tomar uma atitude para que ela seja corrigida. E a partir daí, o rei deixou ela em afastamento e determinou que se levantaria a escolha de uma nova rainha para o rei Xerxes. Eu quero contar a história e já trazer o que eu entendi e o que isso pode nos ajudar quanto ao posicionamento, queridos. E a primeira coisa que eu quero dizer, que a história de Vasti, do rei Xerxes, nos ensina algo importante. Nos ensina a importância de nos envolvermos com uma tomada de decisão importante. Talvez, queridos, uma característica que nós precisamos desenvolver no nosso dia a dia. Talvez você não tenha conseguido fazer isso esse ano, mas talvez seja uma realidade para você no próximo ano. Nós precisamos aprender o segredo da boa vontade. Queridos, pensa só, uma rainha que tinha tudo o que ela precisava, a única coisa que ela tinha que fazer era fazer o quê, queridos? Se apresentar diante do rei. E ela não foi. Queridos, muitas vezes, o que nós realmente precisamos é entender a importância de termos boa vontade para fazermos aquilo para o qual Deus nos chama, para cumprir, para realizar. O convite nessa noite é entendermos que a boa vontade é uma característica que deve envolver o nosso viver diário. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você tem encarado as situações que chegam? Os desafios que a vida traz, os compromissos da rotina diária. Como que nós encaramos, queridos? Uma forma que nós temos de nos posicionarmos é termos um coração disposto a dizer sim para os propósitos, para os planos, para o cuidado de Deus, para com a nossa vida. O segredo da boa vontade é uma das coisas que nós precisamos trazer na nossa vida, se queremos nos posicionar de forma correta diante de Deus e cumprirmos os propósitos que Ele tem para a gente. Vamos ler Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso 23, nos mostra isso, queridos. Colossenses 3, 23. Em tudo o que fizerem, perceba, queridos, bem, em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o
Senhor e não para os homens. O que é ter um coração que aprendeu o segredo da boa vontade? É tomar as atitudes diante da vida de forma intencional. O que seria ser intencional, queridos? É entender que tudo o que nós fazemos, enquanto pessoas que somos tementes a Deus, que servimos ao Senhor, tem uma intencionalidade de glorificar ao Senhor. Percebe o texto bem, queridos? Tudo o que vocês fizerem, as Escrituras nos revelam, tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, ou seja, com vontade, com querer, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Se nós precisamos nos posicionar diante daquilo que Deus tem para nós no próximo ano, queridos, talvez nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Será que nós temos desenvolvido nosso trabalho, oferecendo nosso melhor, de bom ânimo? Ou será que nós carregamos pesos de reclamação, de murmuração, de não tem jeito, de não vai dar certo, sempre com um pensamento negativo diante das coisas que chegam? Sabe, ter bom ânimo é estar disposto a lidar com aquilo que chegar, queridos. A vida muitas vezes é incerta, as circunstâncias são adversas. Talvez nesse próximo ano, Deus tenha um novo negócio, um novo propósito, um novo ministério, uma nova intenção para mim, para você. E diante dessa realidade, queridos, quando nós seguimos com boa vontade, nós alcançamos bons resultados. Resultados que glorificam o nome do Senhor. Ah, pastor, mas eu já entendi, o meu propósito é cuidar da minha família. Glória a Deus, faça isso com bom ânimo. Faça isso com boa vontade. Ah, mas eu entendi que mais do que isso, eu também preciso me organizar a nível do meu trabalho, da minha empresa, das pessoas que eu dirijo, que eu lidero. Boa vontade, bom ânimo. Existe um outro texto que nos mostra isso, queridos. Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 10. Ele diz assim, olha, tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça conforme as suas forças. Sabe por quê? Porque um dia onde todos nós iremos, não tem mais o que fazer. Se eu preciso oferecer o meu melhor, queridos, é agora, é hoje. É oferecendo da melhor maneira que eu possa. Perceba, queridos, por algo muito pequeno, a história de Vasti foi completamente mudada. De rainha, foi deposta. Muitas vezes, por muito pouco, queridos, perdemos oportunidade de glorificar o Senhor através da nossa vida. Quando nós damos o nosso melhor, nós estamos honrando ao Senhor. Quando nós oferecemos o nosso melhor no nosso trabalho, queridos, nós estamos honrando ao Senhor. Nós não estamos... eu me lembro de situações que eu já vivenciei, de pessoas dizendo assim, mas para que dar o meu melhor, me esforçar tanto no que eu faço? Se tem pessoas que às vezes não estão fazendo e as coisas parecem ser as mesmas. Mas nunca será, queridos, entre nós e as pessoas. A gente precisa entender que aqui é sempre entre nós e Deus. Eu preciso refletir, eu tenho feito as coisas da melhor maneira? Eu tenho encarado a vida com um coração cheio de boa vontade? Que o Espírito Santo fale com a gente, que o Espírito Santo nos renove, amém? E aí nós percebemos, queridos, que a história continua, Vasti é deposta, então começa-se então a levantar em todo o reinado, nas províncias, um comunicado que o rei iria escolher uma nova rainha. E mulheres lindas, preparadas de todas as formas, foram selecionadas. Entre elas estava Esther. Esther, ela é escolhida dentre tantas mulheres para então se apresentar diante do rei, para ser escolhida. E o que é peculiar na história de Esther, queridos, é que ela contava com o favor de Deus. Xerxes tinha um conselheiro, esse conselheiro se chamava Hegai, e Hegai gostou de Esther. Quando a gente percebe isso, a gente vai entendendo que ao longo da nossa história, nós temos o favor de Deus.
E mais do que isso, como agimos de boa vontade, isso atrai o coração das pessoas também, porque elas percebem, eu estou vendo que você está se esforçando, está dando o seu melhor, é perceptível, porque muitos estão na zona de conforto, mas percebeu-se então que Esther, ela era diferente. Hegai havia então escolhido Esther para ter um cuidado especial. Então, ele começou a orientar Esther a como se portar diante do rei. Pense você, se fosse uma pessoa diferente de Esther, talvez ela não quisesse ouvir conselhos. Talvez ela pudesse dizer, eu sou bonita, eu sou capaz, sou talentosa, não preciso de nada mais do que eu já tenho. Mas Esther, ela nos mostra algo importante, queridos. Esther, ela nos ensina uma segunda lição que eu quero trazer aqui nessa noite. Eu aprendi muito com isso. Ela nos mostra o dom do coração ensinável. É um dom, sabia? Ter um coração ensinável é um dom. Porque tem gente que você conversa e fala e ensina a vida inteira. Entrou aqui? Saiu? Aqui. Esther foi diferente. Esther, queridos, ela recebe orientação de Hegai. Vamos lá para Esther, capítulo de número 2, versículo de número 15. Esther 2:15. E vejamos, Esther era filha de Abiail, tio de Mardoqueu. Mardoqueu havia adotado Esther, sua prima mais nova, como filha. E quando chegou a vez de Esther se apresentar ao rei, ela aceitou o conselho de Hegai, eunuco encarregado do harém. Não pediu nada além do que ele sugeriu e agradou a todos que a viram. O que ela fez, queridos? Ela aceitou o conselho. Sabe, queridos, que é óbvio que muitas vezes são vozes demais que vão chegando e a gente tem dificuldade, às vezes, de distinguir tudo que chega. Porque, às vezes, tem pessoas que acham muitas coisas, são muitas opiniões. Às vezes, você quer decidir alguma coisa, você vai ler, são muitas possibilidades. Mas o que eu quero refletir aqui com os irmãos é que, se eu desejo me posicionar de forma coerente, eu preciso aprender a ter um coração ensinável. Um coração aberto a aprender lições que Deus deseja me ensinar em cada época da minha vida. Esther estava preparada. Deixa eu te perguntar, você e o seu coração está preparado para aprender cada uma das lições que Deus tem para te ensinar nesse tempo? Eu quero perguntar mais, você está preparado para encontrar as pérolas escondidas nas adversidades que a vida possa trazer? Porque muitas vezes nós passamos por momentos muito difíceis, mas com certeza ali tem um aprendizado. Ali tem uma pérola valiosa, que pode ter sido gerada com a dor, mas se transformou em aprendizado e nos fortaleceu, e nos torna mais maduros, mais capazes de seguir em frente. Existe uma escritura em Provérbios, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, que nos mostra a importância de termos um coração ensinável. Veja bem, meu filho, não se esqueça de minhas instruções, guarde os meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-as ao redor do pescoço, escreva-as no fundo do coração. Então, você conseguirá o favor e a boa reputação diante de Deus e diante das pessoas. Confie no Senhor de todo o coração e não dependa de seu próprio entendimento. Último versículo: busque a vontade dEle em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir.
Sabe, queridos, quando precisamos nos posicionar, precisamos ter a humildade de ir até Deus e perguntar: Senhor, qual que é a direção que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor pretende realizar em mim e através de mim? Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, queridos. Deus, Ele é especialista em usar pessoas e situações para nos ensinar. Ter um coração ensinável é estar disposto a aprender lições que Deus deseja nos ensinar em cada fase da nossa vida. É confiar nele, é confiar nos seus planos, sem se apoiar no seu próprio entendimento. Queridos, que eu e você possamos sempre recorrer ao Senhor. Sabe? Possamos receber a direção que Ele tem para a gente. Entender que essa direção pode vir através de pessoas, de situações, dos seus momentos devocionais, os momentos de intimidade, relacionamento com Deus. Deus tem muito a nos ensinar, mas é importante que o coração seja como o coração de uma criança. Um coração pronto a escutar, a aprender. Sabe, às vezes os anos vão passando e nós, enquanto pessoas, temos a tendência de pensarmos que já temos experiência demais e não precisamos ouvir, escutar. Que o Espírito Santo de Deus ministre em nós essa capacidade de não nos conduzir no nosso próprio entendimento, mas confiar no Senhor e confiar naquilo que Ele tem falado ao nosso coração, seja através de pessoas, de situações, ou através da sua palavra. Esther mostrou ter um coração ensinável, e Esther, ela foi escolhida para estar diante do rei. Diante de todas aquelas mulheres, Esther foi a escolhida. Deixa eu fazer uma pergunta. Esther ser escolhida foi obra do acaso? Não. Percebe que ela precisou desenvolver o segredo da boa vontade? Percebe que ela precisou ter um coração ensinável? E vou dizer uma coisa, não é fácil alcançar os objetivos. Você pode dizer ao seu irmão: olha, não é fácil alcançar objetivos. Não é fácil, queridos, não é fácil. Quando a gente pensa assim, você acha que foi fácil para Esther se tornar rainha? Não foi. Sabe o que nós precisamos para alcançar? Primeira coisa importante, disciplina. Segunda coisa importante, entender o processo. Porque muitas vezes o processo é longo, é desafiador, mas é necessário para que possamos alcançar o favor e os objetivos que Deus deseja realizar em nossas vidas. Sabe que quando a Bíblia ela fala sobre a preparação das mulheres, ele diz o que Esther precisou fazer para se tornar rainha. Vamos ler o versículo 12. Esther 2:12. Antes de ser levada aos aposentos reais para ser escolhida, cada moça recebia o que, gente? 12 meses prescritos de tratamento de beleza. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e... Gente, pensa comigo, é maravilhoso. Você pensa no spa, né? Você vai para o spa um dia. Nossa, tá maravilhoso. Vai para o segundo. Não, tá bom. Vai para o terceiro. Tá bom. Quarto, quinto, sexto, sétimo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, 12 meses de tratamento de beleza. Deixa eu fazer uma pergunta. É fácil, queridos? Não é.
Se você percebe a lógica, seria, nossa, maravilhoso. Mas chega uma hora que se ficou demais, cansa, é difícil, sabe? E o que eu quero dizer aqui é que a vida também é dessa forma, muitas vezes, para alcançarmos o favor, os objetivos que Deus deseja realizar através de nós, para que venhamos nos posicionar de forma correta, coerente, respeitando o tempo certo, os princípios de Deus, não é obra do acaso, exige de nós disciplina, exige de nós processo, coisas que muitas vezes nós temos dificuldade. Começamos um planejamento, não terminamos. Disciplina de oração, disciplina de vida com Deus, disciplina de uma vida de temor ao Senhor. Queridos, uma das coisas mais fáceis na sociedade moderna é barganhar os valores e os princípios que Deus tem colocado nas nossas mãos. A todo momento nós recebemos propostas, e muitas propostas, para desviarmos do nosso caminho, queridos, mas o que o Espírito Santo deseja que nós venhamos fazer, é nos posicionarmos a favor de uma vida de disciplina, entendendo que é um processo, o alcance dos objetivos e do cumprimento de Deus em nossas vidas. Sabe, queridos, eu não sei tudo que você deseja e planejou para o próximo ano, mas eu tenho certeza de que, para que você possa alcançar os seus objetivos, os seus alvos para o próximo ano, se faz necessário disciplina e processo. Processo que não acontece do dia para a noite. A pessoa alcançou seu objetivo, é lindo celebrar com ela, mas pergunte, caiu do céu? Veio do nada? Não. Exigiu disciplina, exigiu entender o processo das coisas, passar pelo crivo do tempo, não é mesmo? Hebreus capítulo de número 12, tem uma palavra para a gente, Hebreus 12, 11 a 13, nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, ela é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos, façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Percebe o que a palavra nos condiz, queridos? Ela nos ensina, olha, fortaleçam-se nessa hora. Entendam, é tempo de trilhar caminhos retos. Inicialmente, parece que a disciplina pode ser dolorosa, mas vai gerar bons frutos para você. E eu quero dizer uma coisa, alcançar grandes objetivos e alvos exige disciplina e processo. Mas eu quero finalizar dizendo assim, queridos, às vezes vocês perguntam assim, mas por quê? Por que eu tenho que me posicionar? E é o que eu perguntei para o Senhor. Senhor, por quê? Eu entendi o que é me posicionar. Eu entendi que me posicionar é assumir a responsabilidade daquilo que o Senhor tem colocado em minhas mãos, no contexto que o Senhor tem me inserido. Amém. Eu entendi, Senhor, que posicionamento não acontece de qualquer forma. Exige o segredo da boa vontade. Exige ter um coração ensinável. É importante ter disciplina e entender o processo. Mas por que eu preciso me posicionar? Nós precisamos, queridos, nos posicionar, sabe por quê? Porque o mundo espiritual é real. Às vezes nós nos esquecemos, mas o mundo espiritual é real. Ele é tão real quanto eu e você, e ele quer frustrar os planos que Deus tem para nós. Quando nós percebemos a história de Esther, não foi por um acaso que ela se posicionou como rainha, não.
Havia um propósito estratégico de Deus. Eu quero chamar a atenção da igreja para que nós possamos entender que os lugares e os contextos que Deus tem nos colocado nesse tempo é para que nós possamos cumprir os planos estratégicos de Deus para esse tempo. Havia na época de Esther um dos conselheiros do rei, chamado Ramã, considerado inimigo do povo judeu, do povo de Deus. Ele não suportava a forma como Mordecai, tio de Esther, se posicionava, não se prostrando diante do rei, das divindades, se prostrando apenas diante do Deus vivo. Aquilo mexeu tanto com ele, queridos, tanto com ele, que Ramã traçou um plano para destruir todo o povo judeu. O mundo espiritual é real, queridos, e quer frustrar os planos que Deus tem para nós. Ramã planejava extinguir completamente os judeus. Mas Mardoqueu ficou sabendo, alertou Esther e convidou ela a se posicionar diante de Deus. Vamos voltar ao texto da introdução? Esther, capítulo 4, versículo 13 a 16. Mardoqueu enviou esta resposta a Esther. Ele estava muito triste, ele tinha rasgado suas vestes, ele estava lamentando, chorando. Esther, então, foi até, mandou algumas pessoas para entender por que o tio dela estava daquela forma. E o tio dela fala assim: olha, eles vão extinguir completamente o povo judeu. Percebe isso? Mardoqueu enviou essa resposta a Esther. Antes, Esther falou assim: olha, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não posso ir para diante do rei para solicitar ele um favor, porque se eu chegar lá e ele não estender o cetro de justiça para mim, eu estou condenado à morte. Qualquer pessoa que se posicionar diante do rei, ir diante do rei sem ele ser chamado, morre. Só será livre se o rei estender o seu cetro de justiça. Esther, como se diz, tutibiou. O que eu posso fazer agora? Mas Mardoqueu estava lá para falar com ela. Veja bem, queridos, Mardoqueu enviou essa resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Queridos, Deus sempre tem um jeito para cumprir os seus propósitos. Sabe qual é a graça? A graça é fazermos parte desse jeito especial de Deus. Mardoqueu falou com Esther assim: olha, Deus vai realizar os propósitos dele, você queira ou não, Deus vai agir, Deus vai nos livrar, se você não se posicionar. Mas entenda uma coisa: se você não se posicionar, não pense que você ficará impune. Sabe o que Esther fez? Vamos voltar ao versículo. Versículo seguinte, Esther 4, 15. Então Esther enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias, 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Posicionamento. A gente pode se calar, mas os nossos filhos estão sendo influenciados. Nós podemos nos calar,
mas a injustiça está estabelecida na sociedade em vários segmentos. Nós podemos nos calar, mas as pessoas estão se perdendo. É lindo contemplar um Setembro Amarelo, mas ele foi, e as pessoas continuam sofrendo. Nós podemos nos calar, nós podemos dormir na luz, ficar na nossa zona de conforto, porque talvez está confortável demais, mas é importante entendermos que existe um mundo espiritual. Existe um mundo espiritual que não está de brincadeira, queridos. Esther entendeu isso. Sabe? E o que é lindo de perceber é que, apesar de estar ameaçada de morte, ela diz assim: olha, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Mas antes disso, fala o seguinte: vamos nos juntar em jejum e oração. Eu quero dizer, queridos, que posicionamento, primeira coisa, exige disciplina espiritual. Porque agora eu não estou falando para se posicionar para alcançar um lugar no mercado, para alcançar um patrimônio, um objetivo financeiro, um alvo emocional, não sei qual é o seu interesse. Eu estou dizendo que existe o mundo espiritual, ele é real. Esther estava linda lá no governo, lá no reino, plena, realizando seus planos, propósitos, não sei, mas havia um plano por baixo, longe dos olhares dela, para destruir todo o povo judeu, e ela era judia. Às vezes, queridos, sabe o que está acontecendo? A gente está inocente demais. Precisamos ser mansos, mas precisamos ser prudentes, sabe? E a prudência, às vezes, nós estamos deixando ela seguir. Mais do que disciplina espiritual, Esther, ela nos mostra que ninguém é tão forte sozinho. Sabe, queridos, não existe posicionamento espiritual sem comunhão, sem estarmos ligados, sem estarmos unidos, sem estarmos juntos com propósito. Ela disse: olha, peça a todo o povo para jejuar 3 dias e 3 noites, eu, minhas concubinas também jejuaremos, nós iremos clamar ao Senhor e vamos diante do rei. Percebe que se posicionar exige, queridos, uma decisão, existe assumir uma responsabilidade, mas não é ir de qualquer forma. Ela vai clamar ao Senhor, ela vai com o favor das pessoas que estavam com ela, juntos, clamando, orando. E o que é lindo, queridos, lindo de ver, é que Esther foi diante do rei. Esther capítulo 5, vamos lá, versículo 1. No 3º dia do jejum, Esther vestiu seus trajes reais e entrou no palácio interno do palácio, no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada, quando viu a rainha Esther. É aquela hora que a gente faz assim, né? E aí, o que vai acontecer? Quando ele viu a rainha Esther, ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado, e lhe estendeu o cetro de ouro. Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. Versículo 3. O que você deseja, rainha Esther? Perguntou o rei. Qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça a metade do reino. Nós percebemos aqui, queridos, que quando nós nos posicionamos, contando com o favor de Deus, de forma correta, íntegra, sábia, honesta, seguindo princípios divinos, princípios de Deus. Por que eu digo isso? Abro aspas, porque tem muita gente se posicionando. Mas para que a sua estrela brilhe, a outra tem que apagar. Se posicionando, puxando o tapete. Se posicionando, falando mal das pessoas.
se posicionando, só mostrando a aparência, mas faltando a essência. Percebe, queridos, que se posicionar de forma correta, coerente, exige seguirmos com princípios divinos. Foi o que Esther fez. Esther, ela alcançou o favor de Deus na sua vida. O cetro de justiça foi estabelecido. Eu quero concluir dizendo, queridos, que Esther, ela conta com as orações e com o favor de Deus, e com estratégia, com sabedoria, ela consegue o favor do rei, ela livra o seu povo da morte, ela depõe Ramã e suas más intenções. Eu quero confirmar dizendo, queridos, que a história de Esther nos ensina a nos posicionarmos a favor dos planos de Deus para nós, certos de que Ele, no tempo certo, estenderá o seu cetro de ouro a nosso favor. Queridos, não tem como errar. Uma pessoa que segue os princípios de Deus, a pessoa que está de acordo com aquilo que Deus orienta o seu caminhar, ela pode contar com o favor do Senhor. Deus tem muita coisa boa para a gente no próximo ano, queridos. Deus tem coisas maravilhosas para a gente. Nós podemos nos posicionar de forma certa, com o coração cheio de boa vontade, com o coração aberto a aprender, um coração ensinável, com disciplina, entendendo o processo, mas não nos auto-sabotando. Pelo contrário, nos posicionando a favor do reino de Deus, na nossa vida, na nossa família, e nos lugares que Deus nos levar nesse próximo ano. Que Deus abençoe a sua vida,